Yo, Hunters, e sejam bem-vindos ao canal Xotri, the best melhor canal of the world do mundo conhecido de Hunter x Hunter. Talvez exista algum melhor no continente negro, mas talvez. Hoje continuaremos com a nossa série do Enem. Então senta aí, põe o seu fone de ouvido no máximo, se não tem fone, aumenta o volume desse celular. Bom que todo mundo da tua casa vai saber sobre esse canal e aprender mais de Hunter x Hunter. E vem comigo nessa jornada. Continuando da onde paramos no vídeo anterior, eu estava falando sobre o estado mental afetar uma batalha de NEM. Dependendo do estado mental do usuário no combate, ele pode ser confundido, a falta de convicção e certeza ou a falta de atenção pode fazer com que ele caia em armadilhas e acabe perdendo. Como disse o Moral, e na página que vocês estão vendo aí, deve-se lutar uma batalha de NEM com convicção e 100% de certeza de que você vai vencer, mesmo não conhecendo a habilidade do seu inimigo. Esse estado de mental sólido fará com que você sempre dê o seu melhor em combate. Mas existe outra questão do estado mental e físico afetarem diretamente a sua habilidade. E tem alguns exemplos disso dentro da obra. E é explicado que o NEM é interligado a sentimentos, emoções, objetivos, como eu falei antes, mas faltou essa parte do que afeta diretamente na aura. Os exemplos que temos do estado emocional afetar a aura, um dos grandes exemplos disso é o Gon e o Kurapika. Eles são interligados a um sentimento de vingança. O Kurapika desde o começo de tudo, né? E o Gon no arco de Quimera antes. Vamos primeiro pelo Gon. No arco de Quimera antes, o Gon ele passa aqueles 30 dias, né? Sem poder usar o NEM por conta do Hakoari. E depois disso que ele pode voltar a usar NEM. Posteriormente ao dia que ele foi liberado, ele tem aquele combate contra o Coruja e a Morcego. Nesse combate, ele aplica um Jajanken no Coruja, que arremessa o Coruja para bem longe, né? Provavelmente de volta para o NGL. O que é um grande feito, realmente. Mas não vemos o Coruja morto. Provavelmente o Coruja saiu vivo daquela situação. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Gon, antes dessa batalha, quando foi liberado do Hakoari, traduzindo, então provavelmente era um Gon, pode ser que seja mais fraco, ele vai dar um Jajanken no Moral. E o Moral estava em estado de Ken. E mesmo em estado de Ken, o Gon afirma, e todo mundo ali em volta estava na mesma tensão, de que o Moral morreria pro Jajanken do Gon. Dando a entender então que o estado emocional do Gon, pelo fato do Moral ter dito para ele pensar nele como apitor, fez com que o Gon entrasse num estado de fúria, de ódio, pelo sentimento de vingança, com que o Jajanken dele fosse mais forte do que ele aplicou no Coruja. Porque é impossível cogitar, mesmo o Coruja sendo a formiga quimera, tendo o corpo mais poderoso, mas o Moral estava em estado de Ken. Eu creio que sim, esse Jajanken do Gon estava bufado pelo ódio e pela vingança. O mesmo Jajanken lá na frente que ele aplicaria na Pitou, e segundo Killua, a Pitou não tancaria, né, esse Jajanken com a capa fina de aura que ela estava por conta do Dr. Blast que ela estava aplicando na Komugi. A Pitou ela tem uma resistência muito maior do que do Moral e desse Coruja aí. Então, se o Gon feriria ela gravemente ou até mataria ela, dependendo, mostra que o estado de ódio dele também estava muito grande e isso deu um buff grande, né, nesse Jajanken. Isso foi só a citação do Gon. O Kurapika eu vou deixar mais pra frente, né? Mas eu já vou ressaltar que o próprio mestre do Kurapika disse que quando os olhos dele ficam vermelhos, e geralmente fica vermelho quando ele tá pensando na trupe, a aura dele tem um aumento. Mas eu vou falar mais pra frente sobre isso. Sobre os nerfs, acontece geralmente pelo estado físico, mas tem alguns do estado mental. Como sabemos, o NEM ele depende muito de dividir funções, coisas do tipo, né?
O Hisoka mesmo cita que o Castro, por ter dividido em criar um clone, materializar, né? Aí tem que usar manipulação, porque não é um clone que está no automático. Então tem uma manipulação no nível mais alto, que é a manipulação específica. E ainda contando que ele tem que aplicar reforço no clone, porque o clone também usa, né, o rato de reforço do Castro, que no caso é a presa do tigre, se não me engano. Então, e só na verdade, ressaltando aqui, só o clone que usou o rastro durante a luta. O próprio Castro nem chegou a usar. Vai ficar a página aí na tela para você ver. Então, isso sugou muito do mental do Castro a ponto dele não usar Gyo durante a batalha, não se atentar a detalhes, né? O Hatsu dele era forte, mas não foi uma boa escolha para um usuário de NEM, digamos assim, até que iniciante mesmo que talentoso. E isso fez com que nerfasse várias coisas, porque ele escolheu várias categorias. O próprio Gon não conseguia sentir a presença dos peões do Guido e ao mesmo tempo manter o Ten, como ele era muito iniciante do Ten, né? Tinha acabado de abrir os poros há poucos dias. Então isso suga muito do mental da pessoa. Quanto mais treino, mais mental você vai tendo, mais coisas com o NEM você consegue fazer ao mesmo tempo, né? E vimos isso de pessoas que têm um estado tão sólido que mesmo fisicamente ou mentalmente abaladas, ou deveriam estar mentalmente abaladas, elas conseguem manter o NEM delas por isso. O exemplo disso é o Hisoka nessa mesma luta contra o Castro. O Hisoka se deixa levar os dois braços. Ele perde dois braços, então tá no estado de dor, tá sem dois membros, é um dano físico alto. E mesmo assim, como você vê nessa página que tá na sua tela, os dois ratos dele, tanto a Bandigan quanto a textura surpresa, não perdem em nada o seu poder e eficiência, mostrando que o Hisoka tem um estado mental muito, muito sólido. Também vemos o Uvogin, quando ele tá dopado, né? Cheio de tranquilizante, cercado por várias pessoas da máfia, no caso Kurapika, o Dazzolene, o Squala, Senritsu, todos são usuários de NEM. E mesmo assim ele tem um estado mental tão sólido que na hora que ele vai levar a espadada ele consegue ativar o Ten. E a espada que quebra, e não a perna dele que é ferida. Mostrando quão poderoso mentalmente o Voguin estava naquele momento. E também vemos nerfs, como eu falei já do Castro, principalmente depois que ele tomou o soco no queixo. O mental dele já abalado, o psicológico dele abalado pelas coisas que estavam acontecendo, ele não estava entendendo nada, ele toma um soco no queixo, físico abalado, ele não consegue mais materializar o Doppelganger e morre. Também temos o Goreino, que quando toma a bolada do Reizo, desmaia e as feras de NEM dele, os gorilas, desaparecem. Temos também o Kaito. O Kaito, ele deixa bem claro quando ele é perguntado ao Killua sobre o En dele, se não me engano é o Killua que pergunta, né? E ele fala que é 45 metros, mas dependendo do estado mental, ele consegue estender ainda mais. Então, nisso tudo fica claro como que o estado mental afeta diretamente as habilidades de uma pessoa. Um, um ódio, um sentimento, uma determinação direcionada, coisas do tipo, pode aumentar, diminuir a força do seu rato. E essa determinação, esse sentimento também está interligado a outro princípio do NEM, que é o de riscos, restrições e condições. Condições e riscos, no geral, todo mundo sabe o que é, mas tem uma coisa que eu queria desmistificar, que é a questão de riscos grandes, coisas que tipo, põem a sua vida em risco. Muita gente pensa que qualquer um pode fazer isso. E não é qualquer um que pode fazer coisas do nível Changeio e botar uma espada apontada pro coração, e se eu fizer diferente eu morro. Ou Jajaken não é como adulto, eu posso transformar a qualquer hora. Não é assim que funciona. Tem que ser uma coisa nutrida, um sentimento forte, geralmente ligado a um objetivo forte, entendeu? Um objetivo grande.
Por exemplo, eu já vi gente falando por que que a Pitou não fez igual o Gon. O Gon transformou e ela podia ter transformado também, dada a vida dela, já que ela queria proteger o rei. E não, a Pitou ela foi pega de surpresa ali. Ela não esperava que aquilo fosse acontecer. O Gon ele já foi nutrindo esse sentimento e essa vontade há muito tempo. Desde que começou a missão praticamente, mesmo ele falando da boca para fora, eu afirmo isso, um dia eu vou fazer um vídeo sobre isso, que o Kite estava vivo, ele já cogitava que o Kite estava morto. Eu vou fazer um vídeo sobre isso. Então, não, a Pitou não conseguiria fazer isso do nada. Mesma coisa o Kurapika. O Kurapika é o objetivo da vida dele. É vingar a morte da trupe. Quer dizer, morte do clã e assassinar a trupe. Então, ele conseguiu criar essa restrição. Agora imagina, o Zepalho, por exemplo. O Zepalho, ele quer se tornar um Hunter para vender a licença e ficar rico e viver do dinheiro da licença por juros, se não me engano. Ele conseguiria criar uma restrição que ele põe a vida dele em risco para fortalecer o Ratos? Não precisa nem eu responder, né? Então, galerinha, essas coisas que eu queria falar. Por hoje é isso. Valeu, falou e é nóis.